Fotografia antiga da estação no bairro de Dois Irmãos. Década de 1940. Atualmente Praça Farias Neves. Olá, bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para a antiga Recife. Vamos juntos conhecer mais uma história em fotos. Lembrando que não somos dono da verdade, apenas estamos compartilhando história em fotos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Fotografia da Estação Ponte de Ujo. Antiga Estação da Machambomba. Avenida Rui Barbosa, Graças. Fotografia na Estação Central meados do século XX. Fonte: Museu da Cidade do Recife. Fotografia histórica da Praça Maciel Pinheiro, matriz da Boa Vista por volta do ano 1914. Bondes na Rua Sigismundo Gonçalves, também já foi chamado de Rua do Cabugá. Esses sobrados à frente da foto foram demolidos para a expansão da Praça da Independência. À esquerda, a Igreja de Santo Antônio que foi preservada. Essa rua fazia ligação entre a Rua 1º de Março com a Rua Nova e foi extinta. Fábrica da Bacardi Sua Balsa, por volta de 1967. Local do atual Shopping Rio Mar. Fotografia histórica da Avenida Herculano Bandeira Igreja Nossa Senhora do Rosário Pina década de 1930. Uma bela fotografia aérea da Avenida Antônio de Gous Ponte do Pina por volta de 1967. Fotografia antes e depois da Avenida General São Martim 1950-2023. Fotografia antes e depois da Rua Dom Bosco ano 1952-2023. Detalhe: só ficou o prédio laranja. Uma bela vista aérea da Praça da República, Rio Capibaribe e acima à esquerda, o Cais de Santa Rita com parte do aterramento. Detalhe: ao fundo vemos o quanto foi aterrado para criar o Cais de Santa Rita. Fotografia antes e depois do alargamento da Avenida Conde da Boa Vista em 26 de agosto de 1955 a janeiro 2023. Fotografia do calçamento da Avenida 17 de Agosto. Sem data. Fotografia histórica no Pátio do Carmo, ao fundo Igreja de São Pedro, setembro de 1956. Lindo prédio histórico. Fotografia na Rua da Aurora esquina com a Avenida Condada Boa Vista por volta de 1956. Detalhe: naquele prédio com escadaria lateral. Fotografia antiga na Rua das Florentinas, setembro de 1956. Agora é a atual Avenida Dantas Barreto. História em fotos. Maria Fumaça na estação de Edgar Werneck. Severino Fragoso Acervo Museu da Cidade do Recife ano 1957. A estrutura ferroviária entre os atuais bairros de Areias e Jardim São Paulo remonta à construção da Estação Areias no final do século XIX. Em 28 de julho de 1925 a estação foi rebatizada em homenagem ao engenheiro Edgar Werneck, assassinado no mês anterior após investigar e denunciar um esquema de corrupção na companhia ferroviária Great Western, que era responsável pelo sistema. Nessa época ela estava se despedindo do serviço. As locomotivas a diesel estavam chegando e ela ficava encostada. Este modelo inglês era bastante usado em trens mistos passageiros-carga. Fotografia antiga, no cais da Rua do Sol por volta de 1950. Demolição do Café Lafayette. Esquina da 1º de Março com Rua do Imperador Pedro II. Pensão das Palmeiras pouco antes da sua demolição. Esquina da Rua 7 de Setembro com Avenida Conde da Boa Vista local do atual edifício. Pirapama.
Foto publicada 16 de maio de 1957. História em fotos. Igreja do Corpo Santo. Acervo do Museu da Cidade do Recife, ano 1914. No período da invasão holandesa funcionou como templo calvinista e lugar onde foi enterrado o irmão de Maurício de Nassau, João Arnes, ver o valeroso lucideno do Frei Manuel Calado. Igreja está, sede a tricentenária venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife, fundada pelos valorosos soldados que expulsaram os holandeses de Pernambuco, na Batalha dos Guararapes, foi demolida em 1913, foi a partir desta igreja que se deu origem ao bairro do Recife Antigo. Fotografia antes e depois da enchente no ano de 1924. Fotografia histórica na Avenida Rui Barbosa. Sem data. Detalhe: à esquerda da foto, área da atual Praça da Jaqueira e à direita, o Cais da Jaqueira. Fotografia do evento Vamos Abraçar o Sol. Anos 70, 80 e 90. Durante muitos anos, o Recife comemorou, no dia 7 de setembro, a chegada do verão, com eventos nas praias. Um dos mais famosos foi o Vamos Abraçar o Sol, que acontecia na noite do dia 6, entrando pela madrugada, até a chegada do sol. Tinha várias atrações, na área do edifício a caiaca e acontecia até a chegada do sol, atraindo sempre uma grande multidão. Comenta abaixo se você já participou. Fotografia na praia de Boa Viagem. Sem data. Tradicionalmente a temporada de verão começa em 07 de setembro. Fotografia antes e depois no canal da Rua da Aurora, Avenida Mário Melo. Detalhe: esse canal começava nas proximidades do Tacaruna, seguia até a Rua da Aurora. Fotografia histórica na Praça de Boa Viagem. Sem data. Segundo o Circuito Automobilístico de Boa Viagem. Uma fotografia da corrida Henrique Jacques por volta de 1940. Detalhe: Igreja da Soledade à direita. História em foto. Rua da Roda e a Roda para depositar crianças da Casa dos Expostos, Hospital do Paraíso. Sem data. A institucionalização da assistência, a Casa dos Expostos. No Recife foi o poder público, na pessoa do governador-geral de Tomás de Melo, que instituiu a Roda e a Casa dos Expostos, em 1789. Em ofício ao secretário da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, o governador explica a necessidade dessa instituição. Porquanto aches o costume de se enjeitarem as crianças pelas portas dos moradores da cidade de Olinda, e desta vila de Santo Antônio do Recife, tinha acontecido algumas vezes amanhecer devoradas de animais imundos, que vagavam pelas ruas. Horrorizados da notícia de semelhantes espetáculos, busquei persuadir aos povos da necessidade que havia de uma roda e casa dos expostos. O espetáculo dos pequenos corpos devorados, mutilados por animais imundos, como cães e porcos que vagavam pelas ruas da cidade de Olinda e da vila do Recife, foi assim apontado como elemento motivador para a instituição do aparelho assistencial no Recife. Para além da imagem selvagem, eliminava-se da paisagem urbana o corpo devorado e a prática de expor ao infanticídio, dava-se visibilidade ao corpo da criança na roda, não mais nas portas e calçadas lançadas à própria sorte. Garantia-se o anonimato dos genitores em troca do fim do abandono selvagem. Não se questionava a prática de expor, mas investia-se na distinção entre o abandono civilizado e o infanticídio. Menos do que garantir a vida dos pequenos, preserva-se a cidade da imagem da barbárie dos corpos humanos como alimentos dos animais, que eram, como os porcos, devorados depois pelos próprios homens. História em fotos. Fotografia rara do SO Town Club no Recife. Este clube estava situado na Rua do Sol, bairro de Santo Antônio, área central do Recife, próximo ao QG da 4TH Fleet Camp Indra no Porto do Recife. Na foto percebemos dois ônibus que fariam o transporte dos marujos para um programa externo oferecido pelo USO no Recife. Só para termos ideia da movimentação desse clube,
No mês de dezembro de 1943, cerca de 3.200 homens compareceram diariamente, dando quase 100.000 homens no mês inteiro. O clube funcionou do final de outubro de 1943 até meados de 1945. Detalhe: foi demolido e no lugar, foi construído o atual prédio dos Correios, Rua do Sol com a Ave Guararapes. Fotografia da Avenida 10 de Novembro, Guararapes, com marcação Navy Building, prédio da Marinha. Fotografia histórica do Bondes em frente ao Palácio da Justiça por volta de 1944. Fotografia do grande voo pan-americano, Pan American Goldville Flight of 1926 em de 1927, Esquadrilha Darg na Bacia do Pina. Linda fotografia na Ponte da Boa Vista. Sem data. Fotografia da Praça João Alfredo, Madalena. Sem data. Fotografia da antiga estrada que liga Recife a Olinda, atualmente Avenida Olinda, trecho não identificado. Por volta de 1933. Fotografia histórica na garagem da Machambomba, estação da Estrada de Ferro Caxangá. Rua General Abreu e Lima, respectivamente N39 azul e N27 vermelho no mapa de Douglas Fox. Por volta de 1923. Fotografia antiga do circuito da cidade universitária. Década de 1960. Chegamos ao fim, meus amigos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Agora está aparecendo mais uma viagem no tempo, aproveite sem moderação. Até a próxima história em fotos.